Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, nossa convidada é a doutora Ana Paula Bucchi Oliveira. Doutora Ana Paula ela é cirurgiã dentista e também especialista em odontologia estética. Ana Paula, é um prazer te receber aqui no programa. Eu que agradeço o convite, doutor Luciano. É um prazer estar aqui para poder esclarecer os telespectadores sobre um assunto que é tão procurado hoje em dia, que é a estética do sorriso. Ana Paula, eu gostaria que você fizesse uma comparação, né, da odontologia atual com a odontologia de uns anos atrás. Mudou muito, né? Eu tô com 19 anos de formada e já quando eu entrei na faculdade, o que era diagnosticado como cárie e a maneira como a gente diagnosticava já mudou no final da faculdade. Então, a odontologia, às vezes a gente pensa que não, mas ela caminhando rápido, né? Exatamente. Por exemplo, há 10 anos atrás eu não trocaria nenhuma restauração de amálgama, que são aquelas prateadinhas, por resina. E hoje já nem uso mais amálgama no consultório. Então, é muita pesquisa que é feita em cima, muito desenvolvimento que tem, muitos materiais novos, graças a Deus, muitos cientistas aí trabalhando em cima disso. Inclusive, na sua área, que é odontologia estética, deve ter muita novidade, né? Inclusive, como você esteve conversando conosco, né? Tem muita novidade. Vamos falar um pouquinho sobre o clareamento a laser? Porque clareamento hoje está na moda, né? Todo mundo quer fazer clareamento, né? É a coqueluche do momento, né? O clareamento a laser é um tratamento que também evoluiu muito. Tinha muito mito há uns 5, 6 anos atrás de que dava câncer, de que desgastava o esmalte do dente, a sensibilidade. Isso a gente foi conseguindo trabalhar em cima disso. Muitos mitos caíram, muita dúvida ainda tem. O clareamento é um tratamento que ele faz igual uma água oxigenada faz no cabelo, quando a pessoa pega um cabelo escuro e quer descolorir. E no dente você faz com laser. Exatamente. Na verdade, o que clareia o dente é o gel que é utilizado. Portanto, tanto o clareamento a laser quanto o clareamento caseiro clareiam o dente do mesmo jeito. A diferença é que o clareamento a laser, a gente usa um gel um pouco mais potente, um pouco mais ácido, mais agressivo. Por isso ele tem que ser feito em consultório. E por causa dessa acidez, dessa potência, vamos dizer assim, ele tem um efeito mais rápido. Para que eu uso o laser? Para diminuir a chance de haver sensibilidade. Então não é o laser que clareia, é o gel que clareia. E quanto tempo, em média, dura um clareamento a laser? Você gasta, né, para fazer um clareamento? A sessão tem em média de 40 minutos a 1 hora, só que é um tratamento que você tem uma durabilidade de 7 a 12 anos seu dente mais claro. Na verdade, toda pessoa que faz clareamento, ela nunca vai voltar a ter o dente escuro como era antes, sempre vai clarear. Por isso que tem evoluído, porque agora virou febre, então tem mulheres, eu mesma já fiz 3 vezes nos meus dentes. Vai fazendo, as resinas também tem que ir evoluindo, porque a resina que usava naquele dente clareado, dali 2 anos tem que ter uma resina um pouco mais clara. Mais clarinha, né? Mais clara, para acompanhar também essa tendência da gente estar clareando os dentes. Mas a diferença deles basicamente é o tempo de tratamento. Um clareamento a laser você faz em uma sessão de 40 minutos e, se preciso, faz um retoque. Então, em uma sessão a pessoa já tem a diferença ali na cor. O caseiro você fica de 10 a 14 dias utilizando o gel em casa, tá? Aí quais são também as diferenças entre um e outro? O clareamento a laser, eu tenho todo o controle do paciente no consultório. Da salivação, é feita uma proteção na gengiva, uma borrachinha colocada na gengiva, um afastamento dos lábios. Está comandando, né, o tratamento. Exatamente. E é feito... Se a gente for pensar em agressividade, que não existe, mas vamos pensar assim, eu faço só na face externa dos dentes. Certo. O clareamento caseiro, a pessoa usa uma moldeirinha em casa durante o dia ou a noite, na hora de dormir, com o gel encorpando em todos os dentes. A parte anterior e posterior. Então, por exemplo, se ela tiver uma infiltração numa restauração que ela não sabe que tem, se ela tiver uma raiz exposta, uma retração de gengiva, que hoje é muito comum, ela vai ter sensibilidade, porque o gel vai escorrer em toda a superfície dentária. Então, é aquilo que o pessoal às vezes fala que fica dando um choquinho após o clareamento. Exatamente. No clareamento a laser, você controla essa sensibilidade por causa do uso do laser e por causa do profissional conduzir esse gel onde ele vai chegar. No clareamento caseiro, não. E no clareamento caseiro, também corro o risco de não ter um paciente muito disciplinado, coloca mais gel num dente, menos gel no outro, então ele vai ter uma diferença de cor. Não vai ficar uniforme, né? Exatamente. O laser tem alguma contraindicação? Não, o laser é só para aliviar a sensibilidade, é um laser terapêutico,
que às vezes a gente usa também no caso de herpes, para controle da herpes. É muito interessante, pessoas que têm tendência a herpes simples, herpes labial, se começou a ter aquela coceirinha, se já procurar um dentista que tem o laser terapêutico no consultório, a herpes nem eclode, ela já paralisa ali. Então é o mesmo laser, é um laser terapêutico que vai diminuir a sensibilidade. Então não é o laser que clareia. A gente chama de clareamento a laser porque é um procedimento in office, vamos dizer, né, no consultório, por causa de ser um gel mais agressivo. Mais agressivo. Tem algum desgaste nos dentes? Nada. E de quanto em quanto tempo o paciente pode fazer esse clareamento? Você pode fazer a cada 1 ano e meio. 1 ano e meio? Como eu falei, faz a primeira vez, já fica claro. Mas aí, mulheres principalmente, têm a tendência de... Aí você acostuma com aquele branco. Então você olha no espelho e fala, já parece, faz um mês que fiz clareamento, parece que escureceu. Não, você que acostumou com o branco. Aí dali 2 anos, 1 ano e meio, quer fazer de novo. Pode fazer? Pode. Não tem contraindicação. Não pode fazer a cada 6 meses, 2, 3 meses, que aí pode causar uma sensibilidade. Mas não desgasta, não altera a molécula do dente, não acontece nada disso. Ana Paula, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando um pouco com a doutora Ana Paula, cirurgiã dentista. Ana Paula, como a tua parte, né, odontologia estética, agora há pouco você fez um comentário a respeito de facetas, né? O que vem a ser essas facetas? Facetas são pequenas capinhas que a gente coloca sobre os dentes ou constrói sobre os dentes. No meu caso, eu sou especializada em resina. Existem as facetas em porcelana e em resina. As duas têm um efeito estético muito bonito, muito transformador. A diferença basicamente delas seria o preço, tá? E a rapidez. Meus tratamentos são todos feitos direto no consultório, então a faceta de resina me possibilita isso, já trazer um resultado no dia que o paciente senta ali comigo. Então são tratamentos feitos, eu trouxe algumas fotos aí de alguns casos, que corrigem pequenas imperfeições, que nem diastemas, que são esses famosos espacinhos que é muito entre os comum, dentes, né? Que no caso da ortodontia não dá para ser corrigido, porque geralmente a falha acontece porque falta osso nesses vãos. Então o ortodontista puxa esses dentes, mas se o paciente não fizer uma boa manutenção pós-tratamento ortodôntico, volta a abrir. Você está falando da ortodontia, seria o uso do aparelho. O uso do aparelho. Então, o caso mais eficiente ainda para esse tipo de tratamento, que nem pode passar a próxima foto lá, são tratamentos estéticos corretivos que a gente faz em uma sessão. Isso. Pós-tratamento. Isso depois de 2 horas já fica com 2 horas? resultado. 2 horas. Ana Paula, fica muito bonito. 2 horas, fica bem diferente, né? E assim, não tem o risco de voltar. Abrir de novo espaço, como aconteceria numa ortodontia convencional, se o paciente não usar, pode voltar, então, né? O caso mais famoso de diastema que a gente tem do jogador Ronaldo, né, que tinha aquele diastema, a Dilma, nossa presidente, e tiveram que fazer tratamentos estéticos, porque realmente a ortodontia não resolveu. No caso do Ronaldo, ele tirou o aparelho, e não resolveu. Então a indicação das facetas seria essa parte, né, de diminuir o espaço de correção. Correção de forma. Muitos globais têm usado hoje. Se você pegar artistas no começo da carreira e hoje, eles transformaram bastante o sorriso, cantores sertanejos, com facetas. Porque elas podem mudar também a cor. Às vezes o seu problema não é de forma, nem de posicionamento, nem de espaço, é a cor. E eu quero um dente super branco. O clareamento, como eu tinha falado no outro bloco, ele também respeita a biologia do seu dente. Então, que nem aquela pessoa morena que quer ser loira. Ela vai conseguir uma cor X, porque o cabelo só vai... Senão vai ficar muito artificial e... Não, e nem o cabelo não vai ter a tonalidade. Às vezes ela vai precisar descolorir totalmente para pintar da cor que ela gostaria, né? No dente também. Não dá para falar assim, vai ficar super branco, doutora? Não sei. Vai ficar o tanto que o seu dente conseguir chegar na cor. Agora, tem aquela pessoa que quer muito, muito branco, aí parte para uma faceta super branca. Como se estivesse encapando o dente. Encapa todos os dentes. Daí aí a gente faz muito caso dos 6 elementos, de canino a canino. Se o sorriso for muito largo, tipo Daniela Sicarelli, aí vai quase até o molar. Mas aí são capas que são colocadas ou de porcelana ou de resina sobre os dentes, que são as chamadas facetas super brancas. Ana Paula, você comentou também a respeito das famosas lentes de contato, né, que são as facetas mais finas, super finas, e que são muito procuradas também pelos artistas. São porque comenta elas alguma coisa. Não tem muito desgaste, elas são extremamente finas, às vezes aquela modelo, jovem modelo,
que está começando na carreira e que tem um dentinho ou outro para mexer e tem dó de mexer porque é novinha, não vai desgastar o dente. Então ela só encapa com essas lentes de contatos, que são facetas super finas, para também dar essa diferença de tonalidade. No caso das lentes, se a base, né, o dente que a gente vai encapar for muito amarelo, eu já não consigo dar um dente super branco ali, porque ela vai ser muito fininha, então, exatamente. Praticamente transparente, quase. Exatamente. Mas a diferença também está naquilo que a gente quer, por exemplo, encapar. Se eu não preciso ter um desgaste no dente, que às vezes algumas facetas eu preciso desgastar o dente. Mas se eu não quero desgastar, eu faço uma faceta que eu chamo de lente de contato, que ela tem menos quase de 1 milímetro de espessura, mas que dá um resultado muito bonito. Você comentou também a respeito do spa odontológico. Comenta com os nossos telespectadores um pouquinho. Eu chamo de spa porque é um tratamento que, nem se quiser passar as próximas fotos, que a pessoa senta e resolve o problema naquele dia. Então, por exemplo, esse caso, né, essa moça não queria usar aparelho para desentortar esses incisivos laterais, e em 1h30 ficou desse jeito o sorriso. Então, assim, o ruim que eu sinto como pessoa de um tratamento odontológico é que a pessoa às vezes fica anos, meses em tratamento. Isso cansa. Ninguém gosta do dentista. Infelizmente, isso é uma realidade. O dentista é um profissional que bota medo, aquele motorzinho. Isso já vem de muitos anos atrás, né? E não famoso motorzinho que tremia muito, né? E não silenciam aquilo, né? O problema é o barulho dele. Então, assim, eu procuro fazer um tratamento que já resolve e satisfaça o cliente na primeira sessão. Então, por isso eu chamo de spa odontológico. Às vezes a gente agrega algum profissional que vai lá fazer uma massagem para a pessoa relaxar. Eu tenho uma esteira de massagem na cadeira também, que a pessoa acaba relaxando. Mas por que eu chamo de spa? Porque a pessoa senta e resolve todo o sorriso numa única sessão. Sai dali pronta. Pronta já para ir para festa. Para um sorriso bonito, e pode né? comer, e pode beber. Isso é importante. Quer dizer, que saiu dali não tem restrição alimentar, tempo, nada. As resinas evoluíram a tal ponto que a gente consegue um grau de polimento e brilho tão grande que elas não incorporam cores. Então, são resinas muito próprias para o tratamento estético mesmo. Então não tem aquele problema, por exemplo, de alguns certos refrigerantes ou certos alimentos, bebidas, por exemplo, que muda a coloração do dente, não? A gente pede assim, no caso de clareamento, a laser, que como é um gel mais agressivo, ele pode, no primeiro dia a gente pede para evitar excessos, tá? O que seria excesso? Tomar 1 litro de café. Mas se é um cafezinho que a pessoa está acostumada a tomar, sem problema nenhum. Agora, né? Vinhos, tudo que tem muita corante, cor, né? Que tem muita cor, a gente pede para evitar. Mas, na verdade, o que mancha? É a placa bacteriana sobre esse dente, e a falta de eliminação dessa placa através da escovação é que vai manchar minha resina, não é o líquido. Se eu tô com uma superfície super polida e bem escovada, eu posso tomar 1 litro de vinho que eu não vou manchar minha resina. Depende do cuidado de cada um também, né? Vai dar cuidado. Eu gostaria que você comentasse também, né? Você falou agora há pouco no intervalo do comercial sobre a ortodontia instantânea, né? Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando na parte estética, né, da odontologia. Ana Paula, eu perguntei para você antes do comercial sobre a ortodontia instantânea. Ela corrige, né, aqueles desalinhamentos. Como que é isso? Então, os ortodontistas vão ficar bravos, né, de eu chamar de ortodontia instantânea. Então, vou falar de plástica dental, tá? O que seria isso? São pacientes adultos, acima já dos seus 25, 30 anos, que não querem mais ficar num tratamento ortodôntico, que de qualquer maneira iam ter um prejuízo, ou seja, na extração de dentes para abrir espaço para uma correção. Então a gente, através da odontologia estética, faz uma correção desses dentes, que é chamada de ortodontia instantânea ou uma plástica dental, alinhando. Eu trouxe vários casos. E você também comentou que isso é feito em uma única sessão. Em uma única sessão. O caso mais demorado que eu já fiz até hoje levou 8 horas. Então a gente seccionou em 2 dias, para o paciente não cansar muito, fez uma manhã de 4 horas e no dia seguinte voltou para fazer a parte inferior. E qualquer paciente, qualquer pessoa pode submeter esse tipo de tratamento, Ana Paula? De preferência adultos já.
né? Se uma jovem aí de 15, 16 anos me procurar para eu fazer uma correção dessa, eu vou aconselhá-la a fazer uma ortodontia corretiva, que é o uso de aparelhos, porque ela ainda tem flexibilidade óssea, ela ainda tem chance de ter um posicionamento ali. Agora, um adulto já não tem flexibilidade óssea mais, né? Já fechou todas aquelas espaços ósseos que haveria aberto ainda ali no céu da boca. Então não dá, ele vai causar um problema maior com uma ortodontia, porque ele vai forçar o movimento do dente, ele pode ter um amolecimento desse dente, então é um tratamento especializado para adultos, piora, né? Exatamente. Você trouxe inclusive alguns slides, né? Vamos ver? Isso. Por exemplo, esse caso, o paciente tinha um microdente, que é aquele dentinho menorzinho, e vários diastemas. Então, uma ortodontia convencional não corrige um caso desse, porque ele vai juntar, como eu falei, falta osso entre os diastemas. E aí o que faz com o espaço que criou lá atrás? Tá certo, une a frente e para trás. Exatamente. Aumenta o espaço, né? Então esse caso, né, a próxima foto mostra já o caso depois de 2h30, ficou desse jeito o sorriso. Então geralmente eles fazem clareamento e fazem em seguida o facetamento. Então é uma correção, uma plástica com facetas, que foi aquele caso que a gente falou das facetas. Então o resultado é bem melhor, né? Esse caso também tinha muito espaço, né? E a gente fez a correção, o fechamento dos diastemas com resina. Ficou, neste caso, um dente mais largo, que nem a próxima foto, olha lá. Só que era um homem de quase 2 metros de altura, então combina um dente mais largo. Um dente pequenininho, exatamente, né? E um dente com muitos espaços que nem ele tinha, infantiliza o sorriso. Então, por exemplo, um cara que é um executivo de uma empresa, com espaços que nem ele tinha, ele não gera nem credibilidade dentro da empresa. Ele não consegue nem ser autoritário quando ele precisa ser, né? Que até a gente vai comentar mais pra frente sobre o visagismo, fala justamente disso, de você adequar a sua imagem com aquilo que você quer expressar. Então, os dentes incisivos, que são os 4 que a gente tem, simbolizam a nossa personalidade. Então, o que eu estou querendo expressar com o meu sorriso? Na hora desse trabalho de plástica, a gente consegue transportar isso para o sorriso, né? Esse caso era de uma moça que tinha essa resina bem amarelada, e tudo que ela fazia, ela colocava a mão na boca. E ela tem um sorriso invertido. O que seria isso? Só volta um pouquinho essa foto. Os 2 dentes centrais estão praticamente do mesmo tamanho dos laterais. Isso numa mulher envelhece o sorriso. Então, vê a Xuxa, que tem aqueles dentes mais compridinhos, vira e mexe, a Xuxa faz um aumento daqueles dentes, porque aquilo remoça, né, rejuvenesce a mulher. Tem toda uma história da estética, né? Então, no próximo slide mostra como que a gente fez a troca dessa resina com facetas e como que eu aumentei levemente os centrais. Isso se chama dominância do central, que é realmente trazer essa jovialidade para a mulher através dos dentes centrais. Bom, você comentou sobre o visagismo, né? Inclusive a parte do rosto mais vista, né, depois do cabelo, é o sorriso, né? É o sorriso. Então, o que é o visagismo? O visagismo é uma técnica nova também aqui no Brasil. Eu fiz a minha formação com o Felipe Halael, que é o precursor do visagismo no país. O que ele faz? Ele ajuda os profissionais da saúde, da estética e da beleza a adequar a imagem do cliente com aquilo que ele quer expressar de acordo com o seu temperamento. Então, existem 4 temperamentos, né? E a gente adequa, a gente faz uma entrevista com esse cliente na primeira sessão para saber o que ele quer demonstrar. Que nem eu falei, chega um executivo de uma multinacional e ele tem cargo de liderança e ele tem diastemas e ele é uma pessoa colérica. O diastema não deixa ele ser essa pessoa colérica, porque infantiliza esse sorriso. Então eu vou adequar o sorriso de acordo com o que ele quer expressar. Então, eu trouxe até a foto de uma moça, que essa foto inclusive está na internet, sobre visagismo, que mostra o quê? Como que ela mudou o cabelo, como que ela mudou sobrancelha. Esse é um caso também de ortodontia plástica dental. O próximo dente, olha lá. Esse foi o caso mais difícil que eu já fiz em 19 anos. Esse também, olha, a pessoa não tinha os incisivos laterais, a gente transformou o sorriso. Acho que agora o próximo já é lá. Essa moça mudou completamente, né? Se você prestar atenção, ela do lado aqui, onde ela tá com o cabelo comprido, ela não demonstra a mesma coisa que ela demonstra do outro lado, né? Aqui ela já parece uma executiva, sorriso, né? Não, e uma executiva, uma mulher de negócios, transmite confiança. Aqui não, parece uma adolescente que acabou de sair de uma prova de vestibular, né? Sério? Entendeu? Né? Então, assim,
tudo, o visagismo ele trabalha profissionais da área da estética, da beleza, do cabelo e dos dentes também. Nós dentistas somos novos na área. Tem um colega só que agora escreveu um livro, o Dr. Braulio, que é de Minas também, sobre o visagismo na odontologia, mas é uma área extremamente nova para nós dentistas. Mas que é muito interessante, porque às vezes se eu fizer uma transformação e eu deixar o sorriso da pessoa extremamente agressivo e ela é uma pessoa extremamente doce, eu já vou abalar a personalidade daquela pessoa. Quer dizer, com tratamento pode modificar, Posso né? modificar totalmente, né? Ela chegar em casa, o marido nem reconhecer mais, porque nossa, ficou um sorriso mais agressivo ou menos. Então o visagismo veio agregar valor na odontologia estética. Ana Paula, nós sabemos que muitas pessoas, né, se espelham nos artistas, né, principalmente as artistas. Qual o tipo de tratamento mais pedido, né, solicitado pelos artistas? Que tipo de tratamento? Seria, hoje em dia, essas lentes de contatos. Tem muitos colegas em São Paulo, já e no Rio de Janeiro, atendendo esses artistas. E as facetas, realmente, para branquear, daí no caso. Porque os artistas chegam num limite que o clareamento já não está mais aceitável. Eles querem mais, porque no vídeo dá muito efeito, dente clareado, vídeo e fotos. Então, eles pedem realmente o lance hoje são as facetas super brancas, mas são aqueles dentes assim que ficam até artificiais, a meu ver, como visagista até, eu acho que fica extremamente bem claro, bem branco mesmo, né? Exatamente. E uma curiosidade, esse tratamento, né, de alinhamento instantâneo, quanto tempo o paciente permanece com esses dentes alinhados? É para sempre ou de vez em quando tem que fazer uma manutenção? A gente recomenda uma visita ao ano, que seria recomendado já para fazer uma limpeza, normal, né? Para fazer o quê? Um polimento, porque algumas resinas depois de 2 anos, pela própria escovação, elas começam a ter uma abrasão natural e vão perdendo o brilho. Mas como a boca da gente está sempre umedecida pela saliva, a pessoa não percebe, né? Mas elas vão perdendo o brilho. E nessa de perder o brilho é onde elas podem começar a ter um manchamento. Então a gente pede uma visita anual para dar um polimento. Mas já existem casos clínicos hoje de estudos, de pesquisas dessas resinas que a gente trabalha, de até 17 anos sem problema de infiltração. Até 17 anos? Sim. Então o tratamento definitivo, principalmente se eu tiver que fazer desgastes, porque eu vou cortar seu dente, ele vai mudar. Lógico. Já. Né? Então, um tratamento definitivo, mas que traz um valor muito grande para a pessoa dentro da sua autoestima. Da autoestima melhora muito, né, Ana Paula? Autoestima, muito. O maior prazer, eu acho que de um dentista que trabalha com odontologia estética é ver esse paciente realmente sorrindo. É a satisfação do paciente, exatamente, né? Ele chega depressivo, muitas vezes, tá até fazendo uso de medicamentos, e você vai ver o problema tá no sorriso mesmo. A gente pensa que não, mas é um chavão, mas é o nosso cartão de visita. Exatamente. Mesmo. Ana Paula, infelizmente nosso tempo está esgotando. Eu quero agradecer muito a tua presença e gostaria que você deixasse, né, uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu acho assim, que você não deve desistir de um sonho. E eu acho que a odontologia estética, ela veio trabalhar teu sonho, de ter um sorriso alinhado. Às vezes você pensa, já estou com 30 anos, vou usar aparelho, vai ficar ridículo. Não. Existem outras alternativas para você realizar seu sonho. Então, eu trabalho muito em cima do sonho do cliente, né? Qual que é o teu sonho, de um dente branco, de um dente alinhado. Então, a mensagem que eu deixo é você não abandone seu sonho. A odontologia está aí, é um tratamento indolor. Na maioria das vezes eu faço sem anestesia, porque eu mexo a nível de esmalte, é uma área que não tem sensibilidade. Então, assim, você pode ficar tranquilo que você não vai perder seu medo de dentista. Que bom. Ana Paula, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.